Bora lá, pessoal. Boa noite, muito boa noite. Quinta-feira, 23 de julho de 2020. Agora são 21 horas e 40 minutos. Hoje é dia de mais um episódio da nossa série Ícones da Esperança. Ícones da Esperança é uma série onde nós trazemos cristãos e cristãs que, através da sua história, do seu trabalho, das suas lutas, mudaram a vida no planeta. Gente que semeou esperança, gente que propôs transformação social, gente que, enfim, semeou os valores do reino de Deus enquanto viveu e deixou um legado espiritual e um legado de profunda influência social nos lugares onde viveu. Boa noite para todo mundo que está chegando. O nosso convidado dessa noite eu já apresentei a vocês, é o Bispo Hildo Melo, bispo da Igreja Metodista Livre, e que está aqui nessa noite para a gente conversar sobre o legado do avivalista John Wesley e o legado do reformador social John Wesley. E aí, tudo bem aí? Tudo. Para mim tá bom, o sinal tá bom. Meu som tá bom para você também? Tá ótimo, melhorou bem. Bora lá. Bom, pessoal, é o seguinte, você que está acompanhando a live aqui com a gente, pega esse aviãozinho aqui embaixo, aperta o aviãozinho, chama os amigos, faz uma lista de amigos e amigas, vai chamando, fala, olha, tem um papo ótimo, tem uma série Ícones da Esperança, eles estão trazendo fatos históricos, contribuições históricas, e o legado espiritual, o legado avivalista e o legado reformador social de John Wesley, que é muito pouco falado. Então, aperta o aviãozinho, faz uma foto, faz um print, coloca nos seus stories. Bora lá! Antes da gente falar do John Wesley, eu queria que você contasse em que momento você começou a se interessar mais profundamente a estudar a teologia de Wesley, a teologia wesleyana. As apostilas do pastor Wesley King, o diário de Wesley, enfim, as cartas de sermões de Wesley. Em que momento? Eu nasci na Igreja Metodista Livre, né? Cresci nesse ambiente já impactado sempre pelas mensagens, pelos estudos, aulas de escola dominical. E aí, quando a gente vai se tornar membro, né, ali na Igreja Metodista Livre, um membro em plena comunhão, a gente tem que fazer um curso, né, Sua Vida e Sua Igreja, essa apostila que o reverendo Wesley King produziu, e ele foi o nosso professor. Então a gente ia aprendendo sobre a história, eu ficava maravilhado de ver, né, quem foi essa figura, John Wesley. Olha, o problema de estudar John Wesley é que normalmente a gente fica triste com a gente. Esse é o problema de estudar John Wesley, porque, olha, não dá para comparar. É uma coisa, é uma figura espetacular da história. Está entre os... Não é porque eu sou metodista, quem diz isso? Olha, eu tive professores, né, tanto na Batista como também ali na faculdade sul-americana, que eram de outras denominações, presbiterianos, batistas e tal, e eles eram todos admiradores de John Wesley, pelo caráter, pela vida, pela liderança, pela visão, pela teologia, né? Então, aí eu fui cada vez mais me interessando. Entrei no seminário, né? Eu comecei cedo também a fazer o seminário, então entrei no seminário e ali cada vez mais, quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, mais eu admirava John Wesley. Então foi uma paixão. Ele transcende o tempo, transcende a denominação, ele transcende Sim. completamente. E aquilo que eu estava falando antes de começar, né? Ele é um desses que tem ele tem um legado avivalista, grande evangelista que era, e um baita legado reformador, né? Eu estava falando aqui, a reforma trabalhista na Inglaterra, o surgimento do movimento trabalhista, a reforma na educação, no sistema prisional, a luta contra a escravidão, enfim, que aliás a gente vai conversar aqui bastante, é fruto do trabalho desse grande homem de Deus. Mas eu queria voltar um pouco à história para entender o contexto de como surge esse líder do movimento metodista. Pintando aqui um quadro para a gente poder falar, né? A Londres do século XVIII não era rica, não era limpa, não era urbanizada. Não, muito mais parecida com o Brasil de hoje. Pois é.
Muito Pois brasileiro. é. Olha, uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, né? O que aumentou abruptamente naqueles dias o número de desempregados. Então a sociedade estava empolvorosa, mendigos por toda parte, políticos corruptos, assim, vícios, violência generalizada. O cristianismo também estava em decadência em todas as denominações, uma apatia espiritual, um conformismo com esse século, com as coisas. E Wesley nasce nesse contexto, né, de parece que as trevas estavam prevalecendo sobre a luz, né? É nesse caldo de cultura aí da Revolução Industrial que ele vem, né? Ali, e tem mais. Ali, abril de 1741, teve uma epidemia em que morreram, ainda para completar, ainda morreram milhares de pessoas, né? O ambiente da Inglaterra, daquele momento, era de uma elite completamente devassada, confusa, corrupta, como você estava dizendo, né? E os pobres afundados, atolados na violência, no analfabetismo, na escuridão e no alcoolismo. Pessoas queimadas vivas, né? Principalmente as mulheres que eram acusadas de bruxaria. Enfim, Sim. é nesse contexto de pobreza, de violência, de falência social e de escravidão que o Wesley se destaca. Como é que era a vida dele antes dele se tornar a figura conhecida pelas grandes atuações que ele teve? Tá, ele nasce em 1703, ele é filho de um pastor chamado Samuel Wesley e de uma mãe Uma mulher chamada incrível. Susana Wesley. Olha, ainda merece um capítulo. Tá, verdade. Uma live só sobre Susana Wesley. Eu preciso trazer. Você sabe com quem eu aprendi sobre Susana Wesley? Com a minha mãe, cara. A minha mãe contava a história dela pra gente quando a gente era criança. Ela teve 19 filhos. O John Wesley é o 15º filho desta mulher fantástica. A maioria deles nem chegou à fase adulta, sabe? Naquela época a mortandade infantil acontecia. Mas ela educou os filhos. Então começa com o pai, pastor, com uma mãe, e tem esse episódio aí de 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, ela ensinava os filhos a ler e escrever. Todos os filhos, né? E tanto o John Wesley como o Charles Wesley eram os que mais se destacavam pela inteligência, pela capacidade. E o Charles Wesley também é um outro que merece um capítulo à parte, porque ele compôs 6.000 hinos. 6.000 hinos, é um dos maiores compositores evangélicos de todos os tempos. Hinos que muita gente canta e nem sabe que é dele, né? Hinos de Natal, hinos de Páscoa, hinos diversos. E, então ele cresce nesse ambiente, com 5 anos de idade tem aquela experiência que pega fogo a casa, então com muitos filhos, todo mundo escapando, escapulindo, ficou lá o menino de 5 anos de idade, o John Wesley, no 2º andar da casa, e a casa, sabe, pegou fogo muito rapidamente e quase que sem esperança. Não dava para esperar o bombeiro chegar e de repente fizeram aquela escada humana, como você bem colocou no começo aí, e alcançaram e conseguiram resgatá-lo. Mas assim que o tiraram de lá, a casa desabou por completo. E a mãe, a Susana Wesley, viu nisso um grande sinal. E ela lembrou-se de Zacarias 3:2, né? Um tição tirado do fogo. E se Deus o salvou, assim como aconteceu com Moisés, o milagre de salvação, assim como aconteceu com Jesus também, que é preservado da morte, né? Ela viu que Deus tinha um plano e um propósito na vida desse moço. E ele cresce já nesse contexto. Só que ele vai receber uma bolsa de estudos, porque eles eram uma família pobre, mas ele vai estudar em Londres, depois ele vai para Oxford. E ele se destaca em tudo. E quando ele se forma, ele decide ser pastor. Ele vai ser ordenado pastor e vai ajudar o pai dele, só que ele recebe muita influência dos místicos, uma influência mais legalista, a princípio, que tem muita coisa boa, né? Examinar tudo e reter o que é bom, só que ele ficou muito legalista a princípio, e eles criaram até aquele clube santo, que eles vão ser ali em Oxford denominados metodistas, mas no sentido pejorativo,
né, porque eles tinham métodos para tudo, eram muito organizados, jejuavam 2 vezes por semana, eles visitavam as prisões, eles davam aulas para os prisioneiros, eles se preocupavam que os prisioneiros pudessem ter uma cultura, uma formação, para ao saírem da cadeia não reincidirem no crime, e os hospitais, e eles praticavam boas obras. Então, mas tudo isso, com toda essa dedicação, Wesley não tinha no seu coração aquela certeza da salvação. Aí um dia ele é enviado como missionário para os Estados Unidos. Nessa viagem o barco quase afunda, uma tremenda tempestade, ele sente medo de morrer, porque não tinha certeza da salvação. Nenhuma dessas boas obras, de toda essa atividade, dava para ele essa confiança, mas ele viu um grupo de moravianos, os irmãos moravos, e eles estavam cantando e louvando, e havia crianças e mulheres, e ele via que eles não tinham medo da morte. Ele ficou impressionado com aquilo, e curioso, se aproximou, assim, meio tímido, e aí, o barco está afundando, vocês não têm medo de morrer? Não, nós temos certeza da salvação. Mas como? Vocês podem ter certeza da salvação baseado em quê? É baseado na graça, é salvação pela fé. E ele começava, então, a ser confrontado com aquilo que ele conhecia, mas ele só tinha intelectualmente, mas ele não conseguia confiar em Cristo, único e tão somente na obra da cruz para a sua salvação. E ele vai ter uma experiência frustrante, 2 anos, 3 anos que ele fica lá na Geórgia, na Virgínia, e vai ter muitos episódios ali, porque ele é meio legalista, também muito rígido, e o pessoal ali não aceitava muita rigidez. Ele acaba tendo que sair meio corrido de lá e volta frustrado. Ele diz: eu fui para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele regressa frustrado, cabisbaixo, mas impactado pelo grupo dos moravianos, vai se aproximar. Tem um tal de Peter Boller, que vai ser uma influência positiva na vida dele, e ele vai, em 24 de maio de 1738, a uma congregação, né, onde tinha ali a leitura do prefácio de Lutero à carta aos Romanos, e naquele dia o seu coração foi aquecido de uma maneira muito especial, porque ele sentiu pela primeira vez na vida... E num termo bastante metodista. O coração abrasado pela primeira vez na vida. Mas o que é que abrasou o seu coração? A graça. A certeza do perdão dos pecados, baseado nos méritos de Cristo e não mais nos seus méritos. Então, ele, a partir daí, foi um pregador da graça, mas um pregador avivalista, um pregador cheio do Espírito Santo, cheio de entusiasmo. Então, o metodismo nasce com essa chama do entusiasmo, e isso não foi muito bem-vindo no contexto anglicano. E ele começou a ser desprezado e começaram a fechar as portas para ele pregar, né? Então, começaram a não deixar mais o púlpito para ele, no contexto anglicano do qual ele era parte e era pastor. E aí, sabe o que ele fez? Aí ele sobe no túmulo do pai dele e prega o sermão e vai dizer aquela célebre frase: o mundo é a minha paróquia. Encorajado por Whitefield, ele vai começar a pregar ao ar livre, coisa que, como anglicano, como inglês, ele não era muito afeito, mas ele vai. E realmente começa ali um avivamento, só que ele tem um dom de liderança e de organização. Isso que a gente vê dos grupos pequenos, das células, essas coisas de organização, e também do ministério leigo, porque como os pastores, os ordenados, os ministros ordenados anglicanos não apoiavam todo aquele movimento avivalista e de conversões, ele ficava precisando recorrer aos leigos. Então ele se preocupou muito com o treinamento, com a educação, com a formação de líderes. E se Lutero levantou a bandeira do sacerdócio universal de todos os crentes, mais na teoria do que na prática a gente vai ver muito claramente isso sendo colocado em prática, né, nos dias de Wesley. Você sabe que uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção, aliás, 2 coisas, né? Uma que você ressaltou, uma coisa muito interessante como Deus faz, né? Porque o Wesley vai para Oxford, uma das principais universidades do mundo, se destaca, lá tem contato com questões sociais, lá vai para os orfanatos, vê a realidade da pobreza, da desigualdade social, vai, se interessa pela reforma do sistema prisional, enfim, uma série de coisas, né? E logo depois tem o contato com os irmãos moravianos, e aí
dá aquela aquecida no coração. Ou seja, é uma equação, é uma fórmula explosiva, né? E de fato se comprovou logo depois, porque uma das coisas que você estava falando que me chama muita atenção também ao longo da caminhada ministerial dele, é que ele tinha uma visão da formação de líderes leigos para a igreja, e aí aquela preocupação muito grande com a leitura, com o conhecimento das escrituras, porque ele não queria que o movimento se transformasse numa espécie de fanatismo perdido, né? Ou que, com o passar do tempo, por não ser fincado nas escrituras, enfim, acabar se perdendo, né? Assim como ele trabalhou, isso é que me encanta demais, ele trabalhou na formação de líderes para a sociedade. E tá aí o Wilberforce para mostrar, com a sua luta no parlamento inglês, de 3 décadas, para que depois caia a escravidão, tá aí para mostrar o legado de Wesley com essa visão, né? Formar gente para compor o ministério, a formação das igrejas, dos missionários e líderes para a sociedade. Inclusive, eu falei de escravidão, queria te falar uma coisa. Essa questão da escravidão já estava na militância cristã desde 1670, ou seja, desde o século XVII. George Fox, fundador do grupo dos Quakers, publicou um documento condenando a posse de escravos em membros de igreja. Isso estudando escravidão, isso me chamou muita atenção. Os Quakers já vinham desde o século XVII falando contra a escravidão. E aí, em 1692, o Samuel Wesley, pai do John Wesley, já tinha publicado um texto em um jornal de Londres em que ele se mostrava contra o tráfico e a posse de escravos. Aí eu te pergunto, a família de Wesley já estava envolvida no combate à escravidão há muitos anos? Eu não posso afirmar, realmente eu desconheço ações assim bem claras e concretas desse sentido. Eu entendo que houve sim uma influência já, eles participam, eles são, sabe, o pai do John Wesley, o Samuel, ele era não conformista, então ele tinha várias pendengas com a situação do status quo estabelecida. Então, realmente, isso deve fazer parte do pacote, tá? Esse negócio o pacote era maior. Agora, o Conde Zinzendorf, que era um dos líderes dos Morávios, ele era também contra a escravidão. Então, você veja que o Wesley está bebendo nessas fontes aí, muito claramente. E a ideia da doutrina da santificação, que é muito intensa em Wesley, ela é um conceito otimista a respeito da operação da graça de Deus, para desfazer as obras do diabo em todas as instâncias. Então, Wesley ousou crer que o poder do Evangelho, a ação do Espírito Santo, era capaz de romper com aquelas estruturas estabelecidas, institucionais, do pecado na sociedade. Então, não era apenas o perdão dos pecados, a justificação, que foi tão bem proposta, tanto por... Não era só questão individual, privada, né? E não só, então, ela ia transcendendo da justificação, não apenas uma obra de Deus a favor de nós, mas uma obra de Deus dentro de nós, uma participação efetiva na natureza divina, uma capacidade para viver em novidade de vida. Isso, atingindo o indivíduo, se estende para a sociedade, né? Se estende para a comunidade, para a justiça da qual agora a gente faz parte, toma conta do nosso coração, e ela se estende ao redor. Então Wesley, ele era tomado por essa convicção de que o mal não tem a última palavra, de que a nossa missão aqui na Terra não é apenas salvar almas, mas é transformar a sociedade como um todo. E ele cria que o mal milenar, como a escravidão, podia ser superado. E ele trabalhou proibindo os metodistas de terem escravos, proibindo muitas vezes que o uso de cana-de-açúcar ou de qualquer, digamos, produto que tenha sido manufaturado com mão de obra escrava. Então ele começou a combater todas essas coisas com muita instância. Ele queria mudar a sociedade, ele queria um mundo melhor. Ele era
sabe? Ele era pós-milenista, mas ainda que realista, um pouco parecido com uma milenista otimista, mas ele cria no poder, que o reino de Deus foi inaugurado, que Cristo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações. A gente pode colocar as nações aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, pode transformar a realidade. Deus nos deu poder do Espírito Santo. A gente não tem que olhar o status quo e ficar passivo, esperando apenas, ó, Maranata, vem Senhor Jesus. A gente pode e deve trabalhar para a expansão do reino de Deus, transformar a realidade. Então ele era muito confiante nisso. Muito. Isso fez com que ele trabalhasse na vida de pessoas como William Wilberforce, um discípulo, né? Ele é anglicano, William Wilberforce, anglicano. Entenda-se que Wesley nunca fundou uma igreja. O metodismo era para ele um movimento dentro da igreja anglicana. Ele morreu anglicano, ele nunca foi separatista. Né? Isso é muito doido dele. E você sabe ele queria transformar a Inglaterra e transformar o mundo. Você está falando isso, você sabe que ele me alimentou muito na minha luta, muito. Outro dia eu estava contando aqui que o primeiro discurso que eu fui fazer na Organização das Nações Unidas em Genebra, em 2013, eu me lembro como se fosse hoje. E eu ia falar sobre escravidão contemporânea, sobre a luta que eu tinha encampado, sobre a lei que a gente tinha aprovado. Tinha acabado de ser a relatora da ONU para as formas contemporâneas de escravidão, tinha colocado a lei como a mais eficaz, a mais avançada do mundo contra a escravidão, e eu estava indo para lá para falar isso. Mas no avião, eu fui lendo as cartas de Wesley para Wilberforce, de Wesley para vários líderes cristãos, líderes religiosos, líderes políticos. E tem uma carta, e aquilo, cara, aquilo aquecia meu coração, tá? E tem uma carta que ele escreveu pro Thomas Funnell, uma liderança da época importantíssima, né? Em que ele dizia: haverá uma oposição vigorosa por ambos, tanto pelos comerciantes de escravos como pelos donos de escravos. E eles são homens poderosos. Ele estava falando isso no contexto do enfrentamento mesmo da escravidão, porque ele era um abolicionista radical, né? A minha pergunta para você é: existia uma força política e econômica forte, seguramente uma força política e econômica forte para ser enfrentada? Como é que o Wesley lidava com isso naquele momento? Olha, era até compreensível usar, porque hoje a gente fala contra a escravidão e às vezes nem entende como é que tinha escravidão naquela época. Então, era um mundo diferente, era um outro mundo. A escravidão estava enraizada na cultura e na economia do povo daquele tempo. Então, quando o William Wilberforce propõe o fim do tráfico negreiro e quer acabar com a escravidão, ele vai encontrar a resistência, inclusive, de gente que era abolicionista dentro do parlamento. Por quê? Porque, embora fossem abolicionistas, fossem a favor realmente da mudança desse quadro tão tenebroso que é a escravidão, eles ficavam preocupados com o pé atrás. Calma lá. Se a gente acabar a escravidão apenas aqui do nosso lado, nós temos inimigos nesse mundo. E era um mundo que vivia em guerra, né? Nós temos os franceses, por exemplo, nós temos talvez, né, os espanhóis, outros povos podem crescer, continuar na prática e crescer economicamente, e enquanto nós podemos entrar em crise por conta do fim da escravidão. Então, essa foi uma luta renhida, durou mais de 2 décadas, desde a primeira proposta. Aquilo foi motivo de chacota. Por isso que o Wesley, antes de morrer, a última carta que ele escreve é exatamente para William Wilberforce, incentivando a ele para ele não desistir, porque, sabe, parecia uma batalha ingrata, que você não vai, você só está sendo desmoralizado, parece que você está conspirando contra a nação, né, que você é um espião, né, de outros povos inserido ali para poder minar a economia e tudo mais. Mas ele não desistiu, não. Ele seguiu o conselho de Wesley, ele foi perseverante. E depois de mais de 2 décadas de luta, finalmente o parlamento inglês pôs fim ao tráfico negreiro, à escravidão, e começou o movimento.
em cadeia, que vai alcançar os Estados Unidos, as colônias, digamos assim, e vai se estender, né? E vai se estender para o Brasil, que a gente sabe que aqui não foi. A princesa Isabel não assinou isso aqui de bom grado, não, nem houve um movimento interno que justificasse isso, foram pressões externas, né? É a pior E a coisa. Inglaterra E nós fomos imagina, nós somos o último país o das último, Américas a aprovar a impressionante isso, abolição da triste. escravidão e o penúltimo do mundo. E É triste demais. eu tenho uma tese minha, enfim, amparada por uma série de experiências, de leituras, de artigos, enfim, mas que a escravidão não terminou no mundo. Na verdade, o que aconteceu é que ela modernizou a metodologia, ela alterou a metodologia. Mas a gente hoje, para se ter uma ideia, a gente tem mais pessoas em condições análogas à escravidão no mundo do que no período onde a escravidão era aceita. Agora, claro, de forma diferente. A vitória de Wilberforce, dos metodistas, de Wesley, contra isso foi fundamental para uma revolução social no mundo, né? E você sabe se chegou a haver alguma conspiração feita pelos traficantes de escravos para tentar derrotar o movimento abolicionista de Wesley? Não, eu não sei de nada em concreto a respeito de Wesley ter sido atacado. Não sei de nada nesse sentido, não. Teria que estudar mais a fundo nesse particular. Por que Não que sei se houve. E assim, por que eu estou te perguntando isso? Na verdade, eu estou pensando aqui, né? Porque o Wesley ele tinha essa resistência econômica, como você já citou, essa resistência política, e para além disso também, eu creio que havia uma questão espiritual a ser enfrentada. Com certeza. Numa das cartas dele para o Wilberforce, ele diz: se prepare. Eu me lembro que, ao ler essa carta, que eu estava te falando no voo, eu me lembro que ele falava: se prepare, porque você vai ter oposição de homens e de demônios, né? O que você acha que ele queria dizer? Certamente, quando a gente... É uma batalha espiritual, é uma guerra, né? A guerra em favor da justiça, que com as armas espirituais. Quando a gente fala de guerra e do nosso lado cristão, a gente não é bélico. Claro. Né? Falando de por força nem principados e por violência. potestades da maldade que influenciam. Exatamente, pelas vias democráticas, pelas vias do direito, da reivindicação, da luta, inclusive de protestos pacíficos, né? Como você falou de Martin Luther King, essa ideia de se manifestar e de se colocar e de se posicionar e dizer basta, não aceitamos, é inadmissível. O Wesley foi apedrejado muitas vezes por muitas razões, né? Ele sofreu. Então, possivelmente, uma delas incluía isso. Agora, quando ele escreve a Wilberforce nesse sentido, ele realmente, até pela experiência particular, sabendo que quando a gente se levanta em favor da causa da justiça, haverá represália de toda espécie. Espiritual, né? A nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue, mas espiritual em primeiro lugar, mas os espíritos malignos se valem de seres humanos e de um sistema de coisas para poder resistir. Mas o bom é que as portas do inferno não prevalecerão, essa é a nossa confiança, né? Então segue. E nós estamos falando de... Nossa, a gente está falando de um enfrentamento que não é feito por politicagem, mas por um profundo compromisso com a justiça e pela transformação real, né? O enfrentamento de poderes econômicos, interesses econômicos que dominam, enfim, uma série de outras coisas. E eu queria avançar um pouquinho mais nessa luta contra a escravidão. Em 1780, o Concílio dos Metodistas nos Estados Unidos toma uma posição radical. Eles optam pela expulsão dos donos de escravos. E aqui, os metodistas não apenas oram, escrevem textos, manifestos, eles tomam uma posição oficial. Que papel os metodistas tiveram no fortalecimento da luta abolicionista? Um papel muito forte e decisivo. Embora os metodistas do sul dos Estados Unidos
Isso, Por isso que eles estavam expulsando, mas era isso. mais o pessoal do norte, né? Essa questão, sabe, do poder econômico, dessas questões, sabe, deturpam tanto, né? O amor ao dinheiro, a raiz de É, todos os males, né? Você vê isso ali. Então, por incrível que pareça, metodistas, descendentes desse movimento tão lindo que lutou contra a escravidão, mas porque estavam no sul, né? Que era um sul aculturados, se aculturado, alguém que dependia beneficiando da muito. escravidão, se beneficiando com seus privilégios. Então, os donos daquelas fazendas, os grandes, então eles exerceram poder para influenciar pastores e líderes que, de repente, eram tolerantes. Eram tolerantes. Isso foi inadmissível por parte da grande maioria dos metodistas, por isso já havia esse movimento aí de vamos ter que excluir esses metodistas que não estão honrando o legado, que são traidores da nossa essência, que nos envergonham, né? E você sabe que vai surgir a Igreja Metodista Livre em 1860, também num protesto contra. Porque, olha, de tempos em tempos a igreja precisa ser reformada, né? Uma igreja reformada sendo sempre Sempre reformada. reforma. Viva, Senhor, a tua obra. Então, a igreja. Olha só para você ver o movimento, o que aconteceu com o metodismo. A gente falou da primeira viagem missionária do Wesley, assim, de passant, que ele foi fracassado, voltou, foi para evangelizar, mas quem é que vai me converter e tal? Mas os metodistas, depois desse coração abrasado, desse avivamento, desse despertamento espiritual, cresceu tanto o movimento metodista que ele vai alcançar os Estados Unidos, com obreiros leigos a princípio e depois com aqueles que o Wesley vai ordenar pastores, porque a igreja anglicana não quer ordenar, é uma ruptura, pelo menos nesse sentido, que ele ordena os pastores e eles vão lá para os Estados Unidos. Você sabe que em 1850, um em cada 3 americanos que professavam alguma espécie de fé eram metodistas? Não sabia disso. Um terço daqueles que professavam fé nos Estados Unidos, 60 anos depois da morte de Wesley, eram metodistas. Que influência. Mas aí, quer dizer, com o crescimento, com a expansão, Claro. tem coisa muito boa e tem coisa também, uma degradação, uma acomodação, É aquela interessante, coisa você do me poder. lembrou, ao dizer isso, você me lembrou de uma frase de um sociólogo cristão, amigo meu, o Paul Freston, que ele diz, você o conhece, o Paul diz o seguinte: quanto mais a igreja cresce, mais parecida ela fica com a sociedade onde ela está inserida. Mais ela absorve essa cultura. E é uma constatação, é um fato. E esse é um grande perigo. E aí aconteceu que metodistas começaram a adotar práticas como as dos bancos, das cadeiras cativas, sabe, para arrecadar dinheiro para a igreja e tal. Então você vendia um banco para determinada família ou em honra tal, e os pobres eram desprezados. Muitas vezes tinham que ficar em pé, não tinham lugar na igreja, porque os ricos haviam ocupado as cadeiras principais. Então, metodistas começaram a se levantar contra essa prática discriminatória, não apenas contra os negros, mas também contra os... Isso podia estar acontecendo quando Wesley Olha só, deu uma tinha todo um coração. Oi? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, né? Voltou. Como é que isso podia estar acontecendo no movimento metodista, quando Wesley era contra todo esse tipo de coisa? Ele sempre foi voltado para os pobres, para os desfavorecidos, mas de repente a igreja ficou meio elitizada e tal. Não era generalizado, mas tinha essa prática. E aí metodistas se levantaram, dizendo que os assentos tinham que ser todos livres, que a igreja tinha que ser livre, voltar a ser livre de todo preconceito, de todo racismo, de tudo isso. E eles se levantaram e levantaram a bandeira contra a escravidão que ainda existia nos Estados Unidos, né? E os metodistas livres, junto com outros metodistas com essa consciência, e claro, muitos outros evangélicos e cristãos que também partilhavam do mesmo, foram vozes muito ativas, né? E como Wesley dizia, que a gente tem que reformar a nação, mas começa pela igreja. A ideia de Wesley, a nação precisa ser reformada, mas começa pela igreja, com o intuito de espalhar a santidade pelo bíblica. mundo.
pelo mundo Então. todo. E a santidade bíblica é a justiça, é a paz, é o amor, é aquilo que realmente pode promover a verdadeira paz. Você acabou falando isso, você está falando isso, você acabou me lembrando de um texto do Wesley, aquele texto dele sobre o uso do dinheiro. Ah, Que ele sim, estabelece, na verdade, ele estabelece 3 critérios, né? Que é sim. ganhar tanto quanto possível, guardar tudo que for possível e dar todo possível, tudo que é possível, né? Essa era a lógica econômica dos metodistas. Sim. Aonde que isso se perde, na sua opinião? Olha, eu acredito que começa a se perder com a expansão e a igreja vai ficando elitizada e ficando muito afeita ao poder e à riqueza, né? Então, o sucesso, muitas vezes, da igreja é também a sua maior tentação. Então, a igreja passou, ela experimentou um sucesso tão extraordinário, um poder, uma influência tão grande. Você sabe que tem aquela parábola de Jesus a respeito do reino, que é como um grão de mostarda, pequenino. Então, uma vez plantado, germina e vai crescendo, até se transformar numa grande árvore, digamos assim, né? Os pássaros vêm se aninhar. Veja que naquelas parábolas do reino de Mateus 13, os pássaros sempre representam o maligno. Primeiro querem roubar a semente que cai no caminho, né? Eles são inimigos. Mas quando eles não podem com a semente, com o sucesso, com a expansão, os pássaros vêm se aninhar. E como isso é totalmente contraditório com a igreja primitiva, com o metodismo primitivo. Olha, vou falar um pouquinho mais de Wesley, só me permita falar sobre essa questão da generosidade de Wesley. Wesley, ele escreveu mais de 200 livros, sabe? E fora os que ele traduziu, né? Não, é fora. Então, alguns dizem 400 obras. Que ele traduzia em pocketbooks, né? E distribuía. Exatamente. Na preocupação de ensinar o pessoal a ler. Aliás, ele escreveu medicina, né, para ajudar o povo. Escreveu um compêndio de medicina. Agora, olha só o que ele fazia. Então, ele ganhou muito dinheiro com os direitos autorais. Muito dinheiro. E ele colocou tudo para fundar a escola, para distribuir para os pobres. Wesley, teve um ano em que Wesley, isso está bem registrado, bem contabilizado, inclusive, um ano em que de tudo que ele ganhou, ele ficou para si com apenas 1/3. Caramba. O restante, ele deu tudo. E ele morre sem ser proprietário de nada. Ele morre sendo proprietário de algumas poucas moedas. Wesley foi um homem que viveu pela fé. Por isso que eu falo assim, a caridade. E ele pregava isso e ele cobrava isso dos metodistas. Ser metodista era ser uma pessoa generosa. Ele dizia que esse negócio de emoção... Ele falou assim, olha, é bom, mas não me convence. Então, a conversão... Ele falava que a conversão... O sinal da conversão é generosidade. Ele falava, esse é o sinal da conversão. Que uma pessoa torna-se generosa, torna-se solidária, né? Torna-se caridosa. Então ele falou, isso aí é o amor, né? E Jesus isso concorda, né? Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não sou capaz de amar o próximo a quem eu vejo? Sim, sim. E ele também, um outro aspecto, a gente falou bastante do legado do reformador social, da luta abolicionista, da visão dele sobre as reformas necessárias para a nação, enfim. Mas um outro lado dele também que ficou muito conhecido era a quantidade diária de pregações que ele fazia, viajando milhares de quilômetros para pregar. 3 vezes por dia, né? Diz a história que ele pregava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Como é que ele preparava essas 3 pregações num dia só? Ele preparava normalmente... ele acordava muito cedo. Wesley acordava às 4 da manhã. Ele praticava exercício físico. Wesley era um cara que cuidava muito... Ele foi até os 88 anos de idade, na época que era bastante avançada, né? Era, a estimativa de vida era muito menor. Na época dele era 100 e pouco. Era 100 e pouco, 100 e tantos aqui. E ele... acordava às 4, ele normalmente ia dormir lá por volta das 9, 10 horas da noite, acordava às 4 da manhã
E ele ia já praticar exercício físico, corria bastante, normalmente, e depois ele tinha 2 horas de devocional, até ele tomar o cafezinho da manhã dele. E ele preparava, lia muito, estudava muito, e a maior parte dos livros que ele leu montado no cavalo. Ele não tinha vertigem, não. Montava no cavalo e ia lendo, estudando e caminhando. E é dito que ele caminhou a cavalo 400 mil quilômetros na sua vida, entre andando a pé e a cavalo. Tem uma vez que ele, para economizar dinheiro, ele não quis pegar carruagem para economizar o dinheiro da carruagem para distribuir para os pobres. Tem esse outro lance. Ele pregou 780 sermões, em média, por ano, 42.600 sermões ao longo da vida, 3 por dia. E ele era dedicado, um homem com uma energia sem igual. Imagina o cara lendo em cima do lombo do cavalo. Imagina o que era esse cara. Imagina a disciplina, concentração, disciplina, a dedicação, né? Ele era um poliglota também, tá? O zelo com a vocação, né? O zelo com a vocação dele, a mais absoluta convicção de missão, né? Você sabe que ele era poliglota? Ele falava hebraico, grego, latim, francês, alemão, árabe, italiano e espanhol. O homem era fera. Não era fraco, não. Oxford, não era fraco, não. Agora, dentre tanta coisa que você estudou sobre Wesley, tem algum texto que te impactou mais profundamente? Eu gosto tanto dos sermões de Wesley, normalmente é o que eu mais... Eu gosto do diário também. O diário de Wesley. O Wesley escreveu um diário, mas ao longo assim, de décadas. Ele conta detalhes, experiências, sentimentos, frustração, se ele brigou, se não brigou, o que fez, o que não fez. É muito interessante. As cartas, que você bem lembrou, né? Então, agora, os sermões de Wesley, ele escrevia os seus sermões porque ele queria que isso servisse de base para os pregadores leigos. Então, ele instruía os pregadores leigos nessa base. Então, ele escreveu inúmeros sermões, e eu realmente bebo muito dos sermões de Wesley. Eu gosto muito daquele cristianismo bíblico, que é esse sermão onde ele revela o seu lado, essa confiança. Porque o que há de mais espetacular na teologia wesleyana, e aí eu vou puxar a brasa aí, a sardinha para minha brasa, ou a brasa para minha sardinha, o que eu acho de mais... vontade, porque nessa fonte eu pego muito. O que é mais espetacular é a confiança, nisso que eu falei, no poder da graça de Deus, para sobrepujar, digamos, toda e qualquer espécie de obra maligna, seja no indivíduo, seja na sociedade. Então, ele, a partir dessa confiança da graça de Deus, ele pregava com entusiasmo tão grande, com uma confiança tão grande, e ele agia com essa fé de que era possível converter gente, era possível converter família, era possível converter bairro, converter cidade, converter a nação, transformar, reformar. Então, esse tipo de entusiasmo, desse cristianismo bíblico que ele fala assim, como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de se estender por toda a terra, como aquela pedra da visão ali do sonho da Nabucodonosor, que foi traduzida por Daniel, uma pedra cortada sem auxílio de mão humana da rocha, que vai e se choca contra aquela estátua que representa os reinos desse mundo e a derruba e continua a rolar sobre a terra, se expandindo e crescendo até tomar conta de toda a terra. E nos dias do quarto reino, que era o Império Romano, nasce Jesus, por concepção do Espírito Santo, e ele é o rei, e se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Então, toda essa pegada de fé e de confiança toma conta do meu coração. É o que mais fala para mim. Então, eu creio na possibilidade de uma vida de vitória sobre o pecado, de uma possibilidade de uma vida cheia do Espírito Santo, que faz com que a gente seja sal da terra e luz do mundo e transforme essa... Então, por isso eu fico feliz que você esteja envolvido em questões políticas, outros em questões empresariais. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus, de crianças na escola, vivendo o Evangelho e mostrando que é possível fazer diferente, né? Viver uma vida de dignidade, de honra, que glorifica o nome do Senhor, e espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Olha só, já identifiquei aqui 2 amigos queridos, 2 pastores queridos, pastor Emílio Fernandes Júnior,
que inclusive está mandando um abraço para você e lembrando da Bíblia de Estudo John Wesley. Chegou lançado, agora. recém-lançado, Emílio. Todas as notas do Wesley. Boa dica, Emílio. E um outro amigo querido, o pastor José de Almeida de Paula, que está sempre aqui com a gente, pastor da nossa comunidade lá na Bahia, em Salvador, está sempre com a gente, um queridão aqui. A gente já está quase no finalzinho dessa primeira parte para a gente passar para o Pinga Fogo. Eu teria duas questões ainda para te fazer. A primeira é a seguinte: qual é o grande legado de Wesley para a igreja e para a humanidade? Eu não sei se eu posso falar de um, mas eu tenho alguns. Então, eu sei que está pouco tempo aí, mas eu vou falar rapidamente. Ó, esse legado da santificação, de ser possível, sim, nesse mundo, vivermos uma vida de vitória sobre o pecado, cheios do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa ideia do arminianismo, porque o Wesley é o maior arminiano de toda a história, o mais influente, e o Wesley influencia os pentecostais hoje, os assembleanos, né? Às vezes não sabem, mas eles são descendentes de Wesley, ali da Rua Azusa. O Seymour era um metodista. O Seymour está na lista, viu? Dos ícones da esperança. Sim. Então, nasce ali na Rua Azusa. Nós temos uma universidade ali de Azusa, lá Pacific, né? Que era metodista livre de origem e tal. Então, a gente vai vendo essa ideia de que todo mundo pode ser salvo. Né, que a graça de Deus é para todo mundo, que o poder do Espírito está aí para transformar a realidade, que a gente recebeu poder e que a gente é avivado e tem experiência com o Espírito Santo mesmo. Então, e isso é muito wesleyano, sabe? Essa experiência do coração aquecido, do Espírito Santo que fala, que mexe com a gente. E a outra coisa que eu vejo também muito positiva, a ideia da organização dos grupos pequenos, do movimento leigo. Se a gente vê hoje, está todo mundo, de alguma maneira, devedor ao Wesley, porque ele organizou em grupos pequenos, ele supervisionava e ele cobrava, era prestação de contas. Então, tudo isso você vai ver em Wesley, essa luta contra o mal em toda e qualquer instância da sociedade, a santidade que não é apenas individual, piegas, que a gente vai ficar numa redoma sabe, ali protegido, não uma santidade de mosteiro, mas de sal da terra, que sai do saleiro, que vai para o mundo. Então isso é muito wesleyano, de transformar, de ir, de encorajamento, de transformação, e em todas as áreas. Por isso ele atuou em todos os frontes aí possíveis. Última pergunta antes da gente virar para o Pinga Fogo. Quando a gente conversou aqui, eu conversei com o pastor Raimundo Barreto, que é catedrático lá em Princeton, que estuda a vida de Martin Luther King, faz esse diálogo, escreveu muita coisa sobre e tal. Fiz uma pergunta para ele. Eu falei, se o King tivesse vivo, o que é que ele falaria hoje para o movimento negro? Por exemplo, para o Black Lives Matter. O que ele diria? Né? Falei isso para ele. Agora nós estamos falando de Wesley. Estamos falando de John Wesley. Se o Wesley estivesse entre nós, qual seria hoje a fala de Wesley para a igreja brasileira? Eu vou parafrasear o Wesley. Ó, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, por todo o tempo que puder. Tem uma outra frase dele também. Busquem a felicidade em Cristo. E só nele. Só nele. Essa terra não é o destino de vocês. É isso aí. Boa, boa, boa. Ótima lembrança. Bora lá pro Pinga Fogo? Vamos que vamos. Bom, Pinga Fogo é o seguinte, eu não sei se você acompanhou alguma live das que eu fiz aqui, se você viu alguma delas, mas é o seguinte, Pinga Fogo é a hora da agilidade, é o ping-pong, né? E ele tem um equilíbrio, nem monossilábico, mas também sem uma superexposição do tema, quer dizer, é papo que eu vou te provocar de verdade e vou deixar umas saias justas do bem aí para você.
claro que o pessoal também, o pessoal vem junto aqui com a gente, não perdoa, todo mundo participa, todo mundo tá junto. Mas bora lá, vamos ao nosso pinga-fogo do nosso ícone da esperança, John Wesley. A Marina tá aqui acompanhando, pôs até o foguinho aqui, ó. Tá no acompanhamento forte aí. Que bom. Olha lá, John Wesley ou Charles Wesley? John Wesley. Por quê? Bom, eu sou pastor, ele também, mas o Charles mas ele é o maior líder, né? Ele era um grande líder, realmente muito firme. Então, bom, se eu fosse mais para o lado da música, eu iria escolher Charles Wesley, mas eu vou para o lado mais do ministério pastoral. Ó, um pastor queridíssimo aqui que teve numa das lives, trouxe uma contribuição incrível. Assembleiano porreta, uma visão incrível. Sensato, bom demais. Pastor Nilson Gomes Oficial. Tá aqui, tá falando, ó, live riquíssima. Amo John Wesley. Parabéns, Carlos, parabéns, Hildo. O Hildo acabou de falar que a fonte que os assembleianos beberam e bebem é John Wesley. Tá também o Gustavo Holmes, queridão, aqui com a gente, chegou agora. Ó o Emílio Fernandes. Se teu coração é como o meu, dá-me a tua mão. Boa lembrança. Agora a frase do John Wesley me fez lembrar o meu sogro, metodista, já que nos deixou há alguns anos. Como ele gostava desse hino, como ele gostava. Bom, vamos em frente. Bora lá. A principal virtude de Wesley era? Santidade. Um defeito do Wesley. Falei que saia justa. Ele não nasceu para casar, tá bom? Explique melhor. Ele tava tão bom, né? Eu tava tão bom, agora eu tenho que falar do defeito do Wesley. Bom, imagina um homem que pregava 3 vezes ao dia, que tinha tanta atividade. Com 48 anos de idade, resolveu casar. Casou-se com uma viúva que já tinha 4 filhos e tal. Mas não deu certo o casamento, né? Ela queria o Wesley, o marido presente, e esse homem não dava. Então ele errou feio em ter se casado. E ela era muito ciumenta e a coisa azedou a maionese. Bicho pegou. Bicho pegou. A conexão entre os lugares que ele ia para pregar e a música foi? Total, né? Porque, olha, não existe metodismo, né? Só falando de Wesley. Tem Wesley, Charles Wesley, o próprio George Whitefield, essas 3 grandes figuras do metodismo, né? E a canção, você sabe, é meio assim, pastor Carlos Alberto Bizemo e Ademar. Ou seja, olha, vai por aí, esse paralelo é bem colocado. E o Ronaldo Bezerra agora, né, o filho. Você veja, a música é muito importante, porque a música fica no coração. A teologia comunicada através das letras inspiradas é uma coisa tremenda, tremenda. Ó, a galera começou a participar aqui. O Valdir Zanon está perguntando. Bispo, tirando os sermões que você já citou na live, que gostava muito, qual o livro que você mais gosta do Wesley? Na verdade, eu tenho aqui uma... Eu vou fazer uma propaganda aqui, não sei se é devido ou não. Por favor, deve. Eu tenho o pacote Logos, sabe? Logos é um aplicativo de estudo bíblico. Então, tem um pacote Logos Diamante aqui do Wesleyano. Então, tem muita coisa de Wesley, muita coisa a respeito de Wesley, tá? Então, na verdade, eu não tenho nada assim que eu poderia dizer assim que é preferido. Eu prefiro realmente os sermões por conta do conteúdo teológico muito claro dele. Tem, claro, uma base clara da perfeição cristã, tem todos os outros textos importantes de Wesley, mas eu gosto mais dos sermões mesmo. E os sermões são muito ricos. Olha, outra saia justa. A Fabica está perguntando, verdade que a esposa o agredia ou é lenda? Verdade, tem testemunha ocular da história. O Wesley tinha 1,50 m, né? Então, ele era mais franzino, assim, embora ele corresse e tal.
E a esposa era muito brava, muito brava. E ela não admitia que ele fosse pregar, não queria. E ele era muito paciente com ela, ele era muito amável, afável e tal, e ela abusava disso. Então, certa vez, ele falou: bem, eu preciso ir, eu tenho que pregar, eles estão esperando, é importante. Aí depois eu volto e tal. E ele virou as costas, foi. Ela buscou ele na rua e disse que puxou ele pelos cabelos Palco e o meu. arrastava para dentro de casa. Então, aí não dava mais para continuar casado com ela. Foi esse quase o Ó, tô marco do feliz. fim, né? Ó quem tá aqui, meu irmão, o Ronaldo Bezerra. Ah, Aliás, o meu irmão tá Ronaldão, fazendo umas lives tão legais, 10 horas da manhã, todo dia no perfil do Instagram dele. Gente, ó, recomendadíssimas, tá? Ronaldo, você tá de parabéns, velho. Eu tenho acompanhado, cada dia tem um tema novo, muito, muito, muito bacana. Fora que ele tem uma vantagem sobre mim, não sei se sobre você também, que o cara ainda toca violão, é músico e tal. toca, canta aí. Aí fica difícil, né? É que nem meu filho. Meu filho, além de pregar e tudo, ainda toca, canta e É tal. Aí, covardia. Ó, o reverendo Cristiano um Ferreira grande abraço para você. deu uma travadinha aí. Deu uma travada. Pronto. O reverendo Cristiano Ferreira está perguntando: Bispo, boa noite. Por favor, qual a ligação histórica entre John Wesley e os puritanos? Os puritanos também enfatizaram a santificação. Ah, eu vejo ali o pai do Wesley, né? A influência que vem da mãe do Wesley tem muito a ver com os puritanos. Então, ele bebe muito dali, certamente. Então, já vem por raiz familiar, por aquela influência. Os puritanos de um lado e os pietistas, né, como os morávios, muito mais ainda posteriormente. Eu estou vendo aqui, estou tentando encontrar. Tem muitas manifestações, gente. Vocês até me perdoem, porque vai rolando e às vezes para mim não aparece. Às vezes para mim nem aparece. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Uma pergunta. Metodista wesleyano não é uma redundância? Alguém pode ser metodista sem ser wesleyano? Ou Na verdade, wesleyano sem não. ser metodista? É totalmente redundante, mas é explicável, né? Aí, às vezes, falta nome, né? Bom, acaba... A metodista wesleyana no Brasil, ela surgiu por conta da questão de dons, né? A questão do movimento pentecostal e tal. Então, ela surgiu e reivindicando ser, digamos assim, a mais wesleyana das metodistas quando surge, né? Porque o Wesley tinha essa pegada, como a gente falou, carismática e tal. E você sabe que hoje os metodistas, metodista wesleyano, metodista livre, metodista renovada, né? E todas aquelas igrejas de origem wesleyana, Nazareno, a Comunidade da Graça, que tem um pé lá, mesmo o Evangelho Quadrangular, né? Que é de origem wesleyana, e Holiness. Então, nós estamos muito unidos hoje. Hoje a gente tem, olha, a gente tem aquela conexão wesleyana de santidade que Sim. congrega os líderes. Eu faço parte de um grupo de pastores e de pastores que tem o pessoal do Exército da Salvação, que também é wesleyano, William Booth, com essa visão social e também com esse pós-milenismo, essa ideia da expansão do reino, de transformação social. Outro personagem que merece Verdade. realmente destaque na história. Então, ele é um metodista de carteirinha, o William Booth. Então, na verdade, nós somos muito mais unidos. Aquilo que às vezes foi motivo de separação, hoje já não existe mais. A gente está muito mais irmanado. É bem bacana o que Vou acontece hoje. fazer mais uma provocação para você, vai. Metodista wesleyano é como ser presbiteriano calvinista, católico romano, pentecostal renovado ou batista independente? Você pode escolher. Escolhe aí. Joga pro alto, o que cair é seu. Tá certo. Não tem jeito, é isso aí. Qual metodista, na sua opinião, ficou mais perto, mais próximo do ideal do Wesley, né, quando a gente fala da África do Sul? O arcebispo Desmond Tutu ou Nelson Mandela? Eu gosto dos dois, mas o Mandela, vamos chamar. O Mandela é bacana, hein? O Mandela. Uma atitude do Mandela
que ficou preso tanto tempo, né? Sofreu tanto. Quando ele veio a ser presidente, Exatamente. ele agiu como cristão. Exatamente. Ele foi misericordioso. Ele não partiu para retaliação. Tava lá Louvado seja plantado Deus no por isso. coração, né? Né? O amor. Sabe aquele negócio, aquela ideia do José do Egito? Ele pode dizer assim, olha, vocês estão perdoados, porque foi um caminho de Deus para poder chegar onde cheguei, sabe? Então, é uma pessoa que consegue discernir a mão de Deus e na cruz pode dizer assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, fantástico isso. Grande Outra metodista, provocação, vai. Mandela. Já que a gente falou do Tutu e do Mandela, dois metodistas, deixa eu te provocar. Mas eles foram o que eles foram por serem metodistas ou por serem negros? Eu acredito que o fato de serem cristãos, né? A pitada aí do metodismo que dá. Sabe, uma coisa, aí eu vou brincar aqui um pouco com essa. O problema, às vezes, do determinismo, de algumas confissões evangélicas, é dar muita trela para o status quo. Deus quis assim, vai fazer o quê? Se Deus quiser, muda. Agora, já quem nasce metodista, ele crê que as coisas podem e devem mudar para melhor. Você está entendendo? Então, o fato dele ter sido metodista, mais do que negro, porque ele podia ter sido pobre, podia ter também, quer dizer, sofrido, porque sofrem. Agora, combinou bem, né? Uma pessoa oprimida em todos os sentidos, oprimido como negro, num país tão racista, e a pobreza e toda aquela miséria, e conseguir passar por tanta injustiça, tanto sofrimento, e sair dali vencedor e ter um nome na história, parabéns para ele. Então, eu creio que Deus usou tudo isso para a glória dele. Você sabe que alguém outro dia... o Mandela Day foi no final de semana passado. E aí eu fiz uma homenagem ao Mandela, né? E aí alguém me mandou uma mensagem, nossa, mas você fazendo homenagem ao Mandela, olha, ele é um terrorista, como você faz uma coisa dessa e tal? E aí era uma pessoa cristã. E aí eu gosto de conversar com as pessoas que pensam diferente, né? Até para tentar entender mesmo. Eu falei assim, mas sério que você acha isso mesmo? Você acha que ele era um terrorista? É assim, o que é que faz, se ele era de fato um terrorista, o que é que faz um terrorista quando sai da cadeia depois de 30 anos, um preso político, preso 30 anos numa cela que ele não conseguia, aliás, eu tive lá nessa cela, lá na Cidade do Cabo, na Robben Island, né? Onde ele sequer conseguia ficar deitado para dormir. Quando ele sai, eleito democraticamente como presidente desse país, e quando há um desejo muito grande em vários movimentos que o apoiavam, de retaliação aos brancos, de devolver o que tinha acontecido, que terrorista unificaria a nação, conciliaria interesses, criaria comissões de reconciliação, justiça e paz? Se não, um irmão nosso, metodista de coração, que tinha uma semente plantada que nunca ninguém arrancou do coração dele lá desde a infância. Mas vamos em frente. Já que estamos falando em metodistas famosos, dá-lhe provocação hoje. George Bush também é metodista. Às vezes a gente não gosta de lembrar disso, mas era. O que o Wesley diria para ele? Olha, a gente não pode julgar as pessoas assim, então é meio estranho ficar julgando. Eu não sei realmente quais eram os pressupostos, a questão das pressões que ele sofreu e tal, mas aquela invasão do Iraque ali não convenceu muito, né? E algumas outras atitudes. Mas ele tinha, talvez, se a gente analisar bem, olhar com cuidado, vai encontrar pontos positivos cristãos na pessoa dele, né? Então, mas realmente eu acho que o Wesley fala assim, olha, a gente mais pelo caminho da paz, mais pelo caminho da conciliação, do diálogo, né? É um promotor, um príncipe da paz, né? O caminho da paz é o melhor caminho, do diálogo é o melhor caminho. Bom, já que falamos de um metodista norte-americano republicano, falemos de um democrata.
Bill Clinton também era metodista. Olha, às vezes O que a o gente... Wesley diria para o Bill Clinton? Olha, cuidado com as mulheres são perigosas, né? O sexo oposto não é as mulheres perigosas, os homens são perigosos para as mulheres são perigosas para os homens, né? A sedução, né? Então, eu acho que ele começa por aí, né? Começa por aí. Tomar cuidado, né? Ser mais A gente vigilante, ser falou, mais íntegro e ser verdadeiro. Fala a verdade. Não inventa mentira. Não fala mentira. Você foi pego. Confessa, né? E aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Mas aquele que enrola, não dá, não. Não dá para enrolar o povo, como muitos políticos fazem, mentindo, enganando, sempre querendo sair pela tangente. Não. A verdade, gente, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Então ele falhou nesse. Eu estou só lembrando de um episódio, deve ter muitas outras coisas mais, né, complicadas boa, ali. boa. A gente falou de um. Você falou bastante de um terceiro personagem do metodismo. Você falou do John Wesley, falou do Charles Wesley e falou do George Whitefield, né? E aí o seguinte, o Whitefield era evangelista também, companheiro do Wesley no Clube Santo, só que era a favor da escravidão. Entendia a escravidão como benéfica e como civilizatória. Qual parte da mensagem de Wesley que o Whitefield não entendeu? Olha, você sabe que as diferenças entre George Whitefield foi, sem dúvida, o maior pregador da Inglaterra daquele século, um teólogo também exímio, um pregador eloquente, pregava muito melhor do que Wesley, né? Agora, ele era calvinista. Olha, eu sei que tem tanto calvinista aqui. Amo os calvinistas. Gente, eu tenho um tio, pastor presbiteriano e tal. Não tem nada de pessoal. Minha avó, não tem nada de minha pessoal avó na suíça observação. da igreja reformada, tá? Eu amo. Mas a gente tem... como eu já tocava um pouco de en passant, falando de determinismo, eu estava sendo cuidador, falando de determinismo e tal. Quando você tem um ponto de vista mais determinista e tal, você tende a aceitar o status quo e a olhar essas coisas com mais parcimônia. Isso, veja que o apartheid na África do Sul tem patrocínio de uma igreja predominantemente calvinista, né? Você sabe. O nazismo na Alemanha. Também. Então, bom, então, por esse lado, eu acho que houve uma cisão. Eles se separam exatamente por causa da doutrina da predestinação incondicional que era abraçada por Whitefield. E, embora fossem muito amigos, inclusive o John Wesley prega uma mensagem, né? Embora o Whitefield tenha morrido lá nos Estados Unidos e tal, é pedido a ele que ele traga uma mensagem, um sermão no enterro de Whitefield. Eram irmãos em Cristo, muito, muito queridos, mas com diferenças nesse particular, né? É assim como vai ter metodistas, né, digamos assim, porque tem metodistas da linha mais calvinista, sabe, né? Do Whitefield, e tem os metodistas que predominam, que são hoje 80 milhões, né, no mundo de metodistas ou de filhos, né, do metodismo no mundo. E eles são predominantemente arminianos. Então, eu acredito que esse toque, essa diferença entre arminianismo e calvinismo, contribuiu em algum sentido para isso acontecer. E a pegada de Wesley para combater as injustiças era muito mais forte, era em todos os sentidos. O Valdir Zanon está fazendo uma pergunta, trazendo uma curiosidade. Não sei se você vai ter de bate-pronto. Do primeiro filho de Samuel Wesley ao 19º, qual era o Wesley? 15º. Olha só. Tô vendo aqui se tem mais alguma. Tem uma brincadeira da Cibele aqui. George Whitefield e Wesley provando que pode existir amizade entre arminiano e calvinista. Pode. Às vezes brigam, às vezes tem... Eu vivo ali nos programas de debate da Veja ao Sol, às vezes do rádio, discutindo temas como esse, mas eu tenho tantos amigos calvinistas e irmãos em Cristo tão queridos. Então, você sabe que aquela frase que foi citada aí, que é de John Wesley, né, se teu coração
é igual ao meu, da minha Da mão minha e meu mão. irmão será, foi dita num contexto de divergências por Olha, conta da doutrina da predestinação. Ele disse, se o teu coração é igual ao meu, da minha mão, porque ele não questionava a salvação das pessoas porque eles tinham perspectivas teológicas divergentes a esse ou aquele respeito, visto que estavam todos na base que é Cristo e na salvação pela graça. Então, olha só. O Marco Zaro está falando, olha, estive lá com seu pai e você no hospital quando ele passou pela cirurgia. Abraço da nossa família para todos vocês. Muito legal a live, uma verdadeira aula. Legal, parabéns. Obrigado, Marcos. Um abraço para você também, viu? Marcão de Limeira aqui passando, falando com a gente. Você estava falando de divergências, da superação das divergências, né? Mas a gente está vivendo num mundo onde se polariza tudo. Deixa eu fazer mais uma provocação para você, vai. opa, manda ver. Está na moda falarem que Jesus está à direita de Deus e que, portanto, os cristãos devem ser de direita. E aí, Então, eu logo te pergunto, se Jesus está à direita, então o Espírito Santo está à esquerda? Logo, todos os pentecostais devem ser de esquerda? se for seguir esse raciocínio besta, sim. É muito idiota esse raciocínio. Cara, Então, eu diria que Deus está, então, à esquerda de Jesus. Então, Deus, o Pai, está à esquerda de Jesus. Então, vamos ser de esquerda. Que besta isso. Para com isso. E cara, essa divisão... rodando muito isso. Aliás, hoje eu manifestei indignação. Fake news. Cara, Fake eu news. vi um tweet do senhor Roberto Jefferson, que agora virou paladino da moralidade e da justiça no país, grande defensor do governo e tal. Cara, o cara comparando ideologia de direita e o atual presidente comparando a Trindade, comparando a Deus. Tá maluco. Tá maluco. Como é que isso aí é blasfêmia. Quem é essa blasfêmia. pessoa? Eu até... É a demonstração clara do total desconhecimento de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Blasfêmia. Imagina, as pessoas têm direito de pensar, de quererem ser de uma ideologia ou de outra. Agora, sim, comparar líder político, presidente, comparar ideologia política com a Trindade, você tá maluco, tá doido? Eu acho que está tendo um fanatismo aí político que é até sem precedentes na história do Brasil. Eu acho que eu não lembro de uma época, né, dessa polarização tão ferrenha, doentia, que está separando famílias, que está fazendo com que os irmãos saiam de igreja, deixem a igreja, porque o pastor parece ter uma simpatia por tal ala ou qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Eu sou de Jesus e ponto. Eu quero gente, eu não estou presa a nenhuma dessas ideologias, essas coisas, embora eu tenha um princípio da justiça, do amor, da verdade, da sociedade. Sabe, esses valores que precedem a toda essa discussão marxista, direitista, ou seja, capitalista, muito antes de tudo isso, já tinha a pregação do Reino de Deus, que é justiça, paz, alegria do Espírito Santo, e nós, como agentes do Reino de Deus, devemos ser promotores da justiça, do amor, ver o lado do mais fraco, eu vejo sim, o lado do mais fraco, ver os valores da vida, colocar a hierarquia dos valores, né, do ponto da perspectiva cristã. Agora, sem essa paixonite, essa coisa idólatra. Tá? É uma coisa idólatra. Estão brincando aqui, o Simar está brincando aqui, falando o Centrão detectado, de jeito nenhum. O Centrão está com posição muito clara. O Centrão está no fanatismo, já aderiu à idolatria, e vou dizer, como sempre adere, pelos motivos mais conceituais e ideológicos de sempre. Enfim, se você diz que a live vira política, e aí vai ser uma loucura isso aqui. Mas se você não é de esquerda nem de direita, você é do centro? Não, muito pelo contrário. Significa que nós não estamos pactuados com qualquer ideologia, oposição. Eu estou livre para poder censurar, livre para poder meter o bedelho e para poder também falar, aquele que eu defendi em determinado aspecto agora está pisando na bola, então, agora, sabe, sem esses compromissos, a liberdade para a justiça, para promover o bem, né? E a unidade também, a unidade do povo brasileiro precisa também. A gente tem que ter um pouco de discernimento. Daqui a pouco a gente arma o circo para uma guerra civil, de ódio,
O que a gente está vendo está sendo semeado o ódio. Então, isso é uma coisa que, como cristãos, a gente não pode tolerar. A gente semeia é o amor, é o entendimento, é o diálogo, o respeito à opinião divergente. Aliás, o Wesley, uma das outras frases, pensar e deixar pensar. Né? Eu concordo com o seu direito de discordar de mim. Pronto. E assim a gente caminha. Né? Boa, boa, boa. Sim ou não? Sim ou não? Tá. Escravidão ainda é uma prioridade para os metodistas? Sim. Não é uma prioridade, mas deve ser. Em características, quais as principais diferenças entre o metodismo de hoje e o metodismo do século XVIII? Era sim ou não? Agora tem que responder falando, né? Agora você me pegou. Eu estava prontinho para sim. Também Bom, você sabe, aqui as características. Nós perdemos a mensagem de santidade se perdeu com o tempo, o entusiasmo, a paixão se perdeu, os grupos pequenos também, a ideia da organização do Ministério Leigo também se perdeu, e essa questão da justiça social a gente precisa resgatar no espírito do Evangelho. Boa. Você falou na questão social. Você teria como citar 3 causas sociais mais urgentes do nosso momento, da nossa conjuntura, nas quais os metodistas e os cristãos deveriam se envolver? A questão da pobreza, a questão da discriminação, ainda racial, social, tal, e eu diria até por qualquer razão. Eu acho que ninguém tem que ser diminuído e pisado por qualquer opção e escolha, a não ser que seja criminosa a coisa. A outra coisa é a educação. Eu acho que é prioridade. O Wesley era muito preocupado com a educação, porque se a gente quer transformar, a gente precisa... Olha, a gente tem que mudar esse estado de coisas, onde a gente não vê progresso, né, acontecendo no Brasil devidamente como podia ser, por uma educação que está capenga. Então, as igrejas, não sei que tipo de movimento ele podia fazer para educar, para melhorar a qualidade de ensino, principalmente do ensino público. Você sabe que o Wesley, nos dias dele, não tinha ensino público. O Wesley é um dos patrocinadores de uma reforma que vai fazer com que a escola chegue aos pobres. Exatamente. Patrocinado pelo governo. Exatamente. O Wesley é aquilo que a gente estava falando. É impressionante a visão. Ele é inspiração para o movimento trabalhista inglês, valorização dos trabalhadores, valorização dos operários. Ele é inspiração para a reforma educacional na Inglaterra. E ele é inspiração. E ele ele é a grande inspiração para a queda da escravidão na Inglaterra, né? Então, ele é um cara, um cristão apaixonado pelas escrituras e com uma pauta bíblica em sintonia com os valores do reino, né? Contextualizada, contemporânea. Enfim, as 5 últimas que são a assinatura da live. Aí são mais pessoais. Aí deixamos o Wesley um pouquinho, 2, 3 minutos de lado. As 5 últimas que são assinatura, que são feitas para todo mundo. Olha só, todo mundo aqui. Todo mundo. As 5 últimas. Primeiro, se você pudesse escolher ser um personagem bíblico por um dia, ou se você... Enfim, um personagem bíblico que você gostaria de ter sido, quem seria? José do Egito. Por quê? Eu acho a história dele fascinante, uma história de superação, de alguém que passa pela escravidão, por todo tipo de injustiça e não perde a fé e continua esperando, tudo conspira, tudo diz que não. Esse homem continua firme em Deus, ele é abandonado, ele é traído pelos seus irmãos da fé, da casa, da família da fé, ele é traído pela esposa de Potifar, tudo conspira contra ele e ele não perde a fé em Deus, e Deus o honra, e ele é um libertador, e ele é um instrumento de salvação. Eu acho isso lindo demais. Olha, a Samara tá falando, fala mais da mãe do Wesley, por favor. Samara vai ficar para uma outra live.
Vamos incluir, quem sabe incluir a Susana Wesley num dos ícones da esperança aqui entre nós. Oh, Segunda-feira tem outro ícone da esperança, Dietrich Bonhoeffer, o sensacional. pastor luterano que enfrentou o regime nazista no momento em que a igreja, liderando a igreja confessante, no momento em que a igreja apoiava, aderia ao grande mito Adolf Hitler, de maneira cega e idólatra. Dietrich Bonhoeffer, ícone da esperança. Bom, segunda das 5. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. O Judas Iscariotes, tá bom para você? Não queria ter sido Judas, não. Ele tá no top 4 da votação dos convidados e das convidadas. Tanta graça, tanta oportunidade, conhecer Jesus de perto. Isso é uma das maiores tragédias que a gente vê na Bíblia. Um episódio bíblico, uma cena bíblica que você gostaria ou de ter visto ou de ter participado? Da ressurreição de Jesus, né? Até mesmo da crucificação, mas a ressurreição é claro, né? Tá ali, ser o único homem infiltrado ali no meio daquelas mulheres, Maria Madalena. Mas o Pedro foi lá, né? Eu queria estar perto, vendo a Maria Madalena conversando com Jesus ali, de longe ainda que fosse. Ele apareceu. Ou no caminho de Emaús, ser o terceiro. Uau! Poder ter visto, né? Eu acho que seria bacana isso. Uau! O inverso, uma cena bíblica, um episódio bíblico que você não gostaria nem de ter visto, nem de ter participado. O povo gritando crucifica-o e Pilatos lavando as mãos. Não queria ter participado disso. Creio que foi a cena mais horrenda de toda a história da humanidade. Minha amiga querida aqui, Eliane Lobato, lá de São Vicente, da Batista Peniel. Deixa eu deixar um beijo para ela, amo demais. Ela e essa família querida, essa igreja querida lá de São Vicente, sempre muito parceiros. Aliás, quando ela vem, eu sempre peço para ela mandar um beijo pro irmão dela, pro pastor Newton Lobato, amigo querido do coração que eu não vejo faz algum tempinho. Última, pandemia Pandemia é uma crise que eu nunca vi na minha vida. Que coisa estranha que a gente está vivendo, hein? É a maior crise da minha existência, da minha história. É o momento mais esquisito que eu já vi, né, da história do Brasil. E é um grande desafio para nós ouvir a voz de Deus. Aí eu aproveito, tem o webinar do Concílio do Metodismo Mundial, que vai ser ministrada todos os sábados, a partir agora do primeiro sábado de agosto, com palestrantes internacionais e nacionais da maior grandeza, falando exatamente sobre como é que a igreja deve encarar e responder e evangelizar. É sobre evangelização nesse tempo de pandemia. Quem é Deus? Onde é que Deus está no meio de tudo isso? Qual é a voz de Deus? Como discernir? Como responder às pessoas que não creem muito em Deus ou são confusas, né? E eu já faço uma propaganda aí. A gente tem um webinar, eu vou estar no webinar sábado agora, no último sábado agora, com o bispo Anderson Caleb, da Metodista Wesleyana. A gente tem esse webinar. É muito bacana. Então, é isso aí. Dá um abraço nele, viu? Dá um abraço nele. Sábado estamos juntos. De então. verdade. Gosto demais dele. Eu acho que o Eliseu Gomes está nos ouvindo também. O Eliseu ficou... Conhece o Eliseu, né? Um dos maiores compositores. Sim, o Eliseu. Grande compositor. Falou que ia estar ouvindo. Olha o pessoal querendo que a gente faça mais 2 horas de live. Vocês querem matar o Wildo? Querem me matar? Fazer vigília. Principalmente o Wildo. Vai acabar com ele. Mata o velhinho aqui, né? Já estão falando. O Zanon está falando aqui, próxima live. Traz o Bispo Wildo para falar da Susana Wesley. Suzana, olha, eu tenho um sermão que eu... pode ir lá no meu canal, né? Ver lá. Vou fazer propaganda do seu. Hildo Melo, né? Hildo sem H, Melo com 2 L's. Tem um sermão lá sobre Susana Wesley que está bem concorrido. O pessoal gosta bastante. Boa. Bom, infelizmente, acabou. Mas acaba, mas não termina. Nunca acaba do mesmo jeito.
porque a gente está falando de John Wesley com o Wesleyano. Aliás, aprendemos muito nessa noite, resgatamos esse legado que é muito importante de ser sempre revivido e trazido novamente. E estamos falando com o Wesleyano no espírito e no conhecimento. Que mensagens para o final agora, que mensagens de Wesley você destacaria e você crê que você deixaria para nós como mais atuais do que nunca nesse momento que a gente está vivendo? Aquela frase de Wesley que eu já comentei, eu acho que a maior parte dos que nos assistem estão ligados à igreja, à missão da igreja, né? Então, sim, a missão do povo metodista, dizia Wesley, né? Então, do povo cristão, porque ele falava os metodistas, porque esses o ouviam, né? Então, e agora Wesley nos fala a todos nós, reformar a nação, reformar o mundo, transformar o mundo. Começando pela igreja. A igreja é chave na transformação da sociedade, né? Deus nos colocou aqui como protagonistas. Nós temos uma missão. E essa missão é espalhar a santidade. Entenda-se por santidade os valores do reino de Deus. A justiça do reino de Deus. A vida em Cristo. Né? A vida no Espírito, que não é alguma coisa tacanha, é alegria. Ser cheio do Espírito Santo, viver em santidade, é experimentar a plenitude do Espírito, a alegria de viver e inspirar outros. É um olhar diferente, é um olhar para o pecador cheio de misericórdia, que resgata o pecador. Né? É um olhar para os desfavorecidos com piedade que nos leva, que nos aproxima a eles. Assim como Neemias, quando soube da notícia do que se passava em Jerusalém, ele chorou e foi comovido, e tendo a compaixão, foi impulsionado a estar presente. Então, essa compaixão, isso que moveu Wesley, esse mesmo espírito, né? Porque a gente não pode fazer um clone de Wesley, né? E mesmo que pudesse, não ia dar muito certo, porque o valor dele não estava no DNA, estava no Espírito Santo. E esse Espírito Santo opera na minha vida, na tua vida, e nós podemos ser Wesley nos dias atuais para a transformação da sociedade, para a salvação de muita gente. Boa. Meu amigo querido Hildo Melo, eu nem sei como te agradecer, tá? Nem sei que palavras usar. Obrigado pelo resgate histórico, pelo resgate do legado reformador, social, do legado espiritual, por tantos insights importantes, por tantos pensamentos de Wesley. De verdade, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te inspirando e que você siga sendo esse canal incrível de bênçãos que você tem sido na sua família, na sua igreja, para os amigos como eu e para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Muito obrigado de verdade, de coração. Viu? Eu que agradeço a você, a Patrícia, sua família, né, seus irmãos e seu pai e sua mãe, que são para mim referência, assim, do meu coração, inspiração. Se eu sou um pastor hoje, devo muito ao seu querido pai. Eu perdia um encontro, né, da Comunidade da Graça, aqueles encontros de paz, que trouxe paz, alento e inspiração para a minha vida. Obrigado. E um beijão no coração de todos vocês. E eles te amam também. Minha mãe não perde tuas lives. Minha mãe estava... Sua mãe é bondosa. Mas quando que vem o Hildo? Como assim que você ainda não chamou? Eu falei, calma, mãe, nós estamos acertando tudo. Vem uma série especial onde ele vai poder trazer uma contribuição incrível. Ai, que legal. Eu amo vocês. E amo. Um beijo no coração de todos vocês aí. Obrigado. Pessoal, para não esquecer, hein? Para não esquecer, a live vai estar disponível amanhã no meu canal no YouTube, Carlos Bezerra JR Oficial, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Nas próximas semanas também deve ser disponibilizado em formato de podcast nas plataformas Deezer e Spotify. É só digitar lá Carlos Bezerra JR. No canal, se você ainda não conhece,
no finalzinho aqui da live, vai no meu perfil, lá na bio, tem o link para o canal. Vai lá no canal, se inscreve, porque tem conteúdo novo todo dia. Tem as lives e nos finais de semana sempre tem uma informação, uma notícia comentada, ou então um devocional, que é o devocional da semana da quarentena. Tá bom? Gente, beijo para vocês. Boa noite, até amanhã. Querido Wildo, beijo. Grande beijo.